Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de biologia e finalmente vamos começar o livro 2 de Biologia 1. Então, pegue o seu livro e começaremos hoje o capítulo 5 de respiração celular e fermentação. Então, aqui nessa parte de Biologia 1, a gente vai falar sobre o metabolismo dos seres vivos. A gente vai entrar agora nessa parte sobre o funcionamento interno das células. A gente passou grande parte aí do nosso ano até agora falando sobre como era uma célula e sua estrutura, falamos das suas organelas, como que ela era toda a sua estrutura, como que era o DNA, o processo de divisão da célula. E agora a gente vai passar o próximo capítulo falando sobre o metabolismo. E o livro traz aqui pra gente a figura de uma baleia. Ele mostra aqui a baleia, porque a baleia ela é um mamífero aquático que ela passa muito tempo submersa, mas de tempos em tempos ela sempre tem que subir até a superfície para buscar o oxigênio. E o oxigênio ele é uma substância muito importante para a maior parte dos seres vivos que nós conhecemos. Ele é essencial para o metabolismo de grande parte dos seres vivos na produção e obtenção da energia. Então, a maior parte das espécies ele vai utilizar o oxigênio, mas algumas espécies não utilizam o oxigênio. E é isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo. Então, relembrando o que é metabolismo, é o conjunto de todas as reações, sejam elas químicas ou físicas, que ocorrem dentro de um organismo. E nesse capítulo em específico, a gente vai estudar o metabolismo energético, ou seja, a obtenção de energia pelos organismos. Lembrando que a energia, ela se apresenta de várias formas. Ela pode ser energia sonora, energia química, energia luminosa, energia térmica. E a gente vai falar então da energia química, que é obtida pelos seres vivos, ok? Então, essa energia ela está contida nas ligações químicas entre os átomos das moléculas. E os seres vivos precisam então dessa energia e cada organismo tem uma necessidade diferente em relação de demanda, de quantidade. Então, por exemplo, um mamífero ele precisa de bastante energia. Outros tipos de organismos, uma bactéria, uma célula, tem outras necessidades. E conforme, cada organismo vai convertendo essa energia a perdas de energia e conversões em outros tipos. Então, por exemplo, nós mamíferos obtemos a nossa energia através da alimentação. E quando a gente quebra, principalmente a glicose, a nossa maior fonte de energia, a gente quebra essa glicose, a gente perde energia na forma de calor, mas também a gente obtém a energia que a gente precisa para nossas células. Por exemplo, se a gente está se locomovendo, a gente vai ter aí uma energia mecânica sendo gerada, ok? Então, a gente vai observar e estudar aqui nesse capítulo algumas formas então de obtenção dessa energia e como que disponibiliza isso para as nossas células. A molécula que o nosso corpo utiliza para disponibilizar essa energia se chama ATP e é uma abreviação é adenosina trifosfato e é por causa da sua fórmula química que está aqui na página 3, gente. Então, por favor, acompanhe aí no livro de vocês, que é bem mais fácil do que ficar tentando enxergar no meu, tá bom? Como que é a sua fórmula química aqui? Ó, então tem aqui uma adenina, uma base ribose e 3 fosfatos, e é por isso que então ela ganha esse nome: adenosina, ribose
e 3 fosfatos, por isso que é trifosfato. E a energia vai ficar armazenada nessas ligações aqui do fosfato. E como que o nosso corpo faz para liberar energia quando precisa? Quebra as ligações do fosfato. E daí então libera a energia. E daí então a gente fica com uma adenosina, 2 fosfatos de fosfatos. E daí a gente chama então isso de ADP. E também pode ocorrer mais uma quebra, e daí a gente vai ficar com só um fosfato na adenosina, e daí vai ficar monofosfato. Então, AMP, tudo bem? Então, a cada quebra há uma liberação de energia. Gente, esse fosfato não é perdido e muito menos essa adenosina, tá bom? Então, pode haver a religação do fosfato e daí forma novamente o ATP para ser utilizado em outras fontes, em outros processos, no que for necessário, tá bom? Então, só relembrando, a molécula que nós utilizamos quando precisamos de energia se chama ATP, adenosina trifosfato. E é dela que a gente vai falar, qual que é o saldo energético de tudo isso? Quantos ATPs que são formados? Então, quando a gente fala de energia, lá no fundamental, a gente falava assim, daí quebra isso aqui, gera energia. E pronto, era energia que a gente falava. Agora não, a gente vai falar o nome da molécula, ATP, que é a abreviação, tá bom? Então, para nós serve a abreviação. E nós temos, então, duas formas de gerar essa energia, de produzir ATP. Os organismos, eles geram o ATP por respiração celular, e daí para a respiração celular utiliza oxigênio. Nós já vimos respiração celular lá no 8º ano, utiliza oxigênio e glicose, quebra essa glicose. E no final a gente ia ter gás carbônico, água e energia. E agora a gente vai falar de maneira bem mais detalhada o que é que está acontecendo nessa reação. E também a outra forma é a fermentação, quando ocorre essa quebra na ausência do oxigênio. E essa quebra na ausência do oxigênio não é uma quebra total da glicose, é uma quebra parcial da glicose. Então, esse processo ele é chamado de anaeróbio. Lembra que A é o prefixo de negação, então aeróbio, presença de oxigênio, tá bom? Nós temos bactérias que podem ser, então, micro-organismos, né, que podem ser anaeróbios facultativos ou anaeróbios obrigatórios. Os obrigatórios, eles só fazem esse processo na ausência de oxigênio. Eles não utilizam o oxigênio, então é só dessa forma que eles sabem fazer. Então, só geram ATP por fermentação. Já os facultativos, na presença de oxigênio, eles vão gerar seu ATP, vão produzir o ATP por respiração aeróbia, respiração celular. Já na ausência de oxigênio, eles vão fazer fermentação. Isso é uma vantagem. Na ausência de oxigênio, nós morremos. Nesses micro-organismos, não. Na ausência de oxigênio, há uma solução. Então, eles têm as duas vias, ok? Uma grande diferença é a quantidade de ATP que é gerado nesses dois processos. Como a fermentação é uma quebra parcial da glicose, se obtém muito menos energia do que na respiração celular, tá bom? Aqui a gente tem no nosso livro, na página 8 e na página 9, dois processos de fermentação que são úteis para o ser humano: a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. A fermentação, ela nada mais é que um processo de quebra parcial da glicose. A gente chama esse processo de glicólise. Ele é o mesmo princípio do início da respiração aeróbia. Ele acontece no citoplasma das células. Então, uma molécula de glicose
é quebrada através de uma série de processos em duas moléculas de ácido pirúvico. Observe aí no livro de você, ó. Começa com uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, por isso que tem 6 bolinhas cinzas. E daí essas 6 bolinhas cinzas são quebradas aqui, ó, 3 para um lado, 3 para o outro, está escrito aqui, ó, ácido pirúvico. Então, uma glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Tem uma série de processos para chegar até lá. Estou simplificando, ok? Então, uma glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Esse processo a gente dá o nome de glicólise e ele acontece no citoplasma das células. E daí, então, após isso, esse ácido pirúvico ele é então transformado em ácido lático. E por isso, então, essa é a fermentação lática, porque essa quebra da glicose vai resultar na produção do ácido lático, tá bom? Essa sequência de reação é exatamente a mesma da glicólise. A diferença é que aqui no final as moléculas de ácido lático reagem com NADH e forma então o ácido lático. Onde que o homem pode utilizar dessa reação? Por que essa reação é importante para o homem? Gente, fermentação lática é utilizada na indústria de laticínios, tá bom? Então, produtos são obtidos através da fermentação do leite, queijo, manteiga, iogurtes e seus derivados, tá? Essa fermentação lática também ocorre dentro de algumas células humanas e daí dá cãibra na musculatura. Creio que alguns de vocês já teve cãibra em alguns casos, fazendo algum exercício ou mesmo parado. E é uma dor terrível, porque esse ácido lático se acumula nos nossos músculos e dá essa dor, tá bom? Gente, outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, como a gente pode ver aqui na página 9. Então, nesse caso, o processo inicial é o mesmo da glicólise. Aqui a molécula de glicose, com seus 6 átomos de carbono, é quebrado em 2 moléculas de ácido pirúvico. Só que aqui, após isso, há uma conversão do ácido pirúvico em álcool etílico, ok? Então, também chamado de etanol. E os produtos gerados aqui a partir do ácido pirúvico, então, é só o álcool etílico, não tem essa outra etapa aqui, né? Para formar o ácido lático, a gente tem aqui uma saída, né? Uma formação de gás carbônico aqui. Como tem a formação de gás carbônico, isso aqui pra gente, essa fermentação alcoólica, é importante aqui, ó, na fermentação de massas e é importante para a formação dessas bolhas nos pães que a gente está acostumado, tá bom? Então, esse álcool etílico produzido na fermentação alcoólica pelas leveduras, ele é muito importante tanto para a produção de bebidas alcoólicas como também para a fermentação de pães, massas e bolos, tá? O gás carbônico que é liberado infla as massas que é produzida pelo homem, tá bom? Gente, nós começamos pela fermentação porque o processo inicial é idêntico ao processo inicial da respiração aeróbia, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Como na próxima aula gravada que a gente tiver, daí a gente vai ter 2 aulas disponíveis, daí a gente gasta, né, as 2 aulas para falar da respiração celular, ok? Então amanhã, que é sexta-feira, a gente se vê online, conversa mais sobre essa aula aqui, tira as dúvidas, tá bom? Então, até amanhã. Vejo vocês. Tchau, tchau.